Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo esses dias o Evangelho de Mateus, estávamos lendo o capítulo 20, o capítulo 21, e hoje nós vamos, o capítulo 20, passamos agora pelo 22, não lemos o capítulo 21, e é justamente sobre isso que eu quero falar. O Evangelho de Mateus é um evangelho de 28 capítulos. Se a gente leva em consideração que a parte que corresponde ao mistério da paixão e Páscoa, lemos ali naquele período da Semana Santa, tempo da Páscoa, estamos dizendo que a leitura deste Evangelho de Mateus já está praticamente chegando ao fim dessa sua leitura, estamos já no capítulo 22. Mas tem uma cena que nós não vimos falar, não foi feita a leitura, que é o capítulo 21. E o que é que acontece no capítulo 21? Jesus entra solenemente na cidade de Jerusalém, as multidões aclamam Jesus como rei, não é? Gritam hosanas, os jovens arrancam os galhos das árvores, jogam pelo meio da estrada e vão aclamando Jesus, proclamando que ele é aquele rei que devia chegar. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, depois ele vai até o templo e ele vê na praça do templo, sobretudo em uma área do templo que era reservada aos estrangeiros, portanto aos pagãos, que era aquele ponto, digamos assim, que era de uma abertura da religião de Israel na acolhida a outras nações. Era uma forma de realizar a vocação de Israel de ser luz para os povos, de ser luz para todas as gentes. Então aquilo ali era o que significava aquela abertura do templo. Mas o que é que aconteceu? Que as autoridades naquele lugar, que era um ponto de contato de Israel com outros povos, faz daquele lugar um lugar de comércio. É interessante porque a palavra comércio significa também isso, né? Fazer contato, um lugar de fazer trocas. Então deveria ser um lugar onde que Israel também poderia fazer essa troca, no sentido do dar e do receber, não um lugar de venda de mercadorias. Porque o que era que acontecia? Naquela praça as pessoas vendiam os bois, os carneiros, as pombas, tudo aquilo que era necessário para fazer o culto no templo. Era o lugar dos diversos sacrifícios. Não é? O templo tinha mais cheiro de churrascaria do que uma outra coisa, porque os altares estavam sempre queimando esses animais que eram oferecidos em holocausto. Quando era holocausto, queimava todo o animal, senão eram chamados sacrifícios de comunhão, que era parte do animal que era queimado, que era oferecido em sacrifício. E as partes melhores, claro, né? A coxa, o peito, ficavam para os sacerdotes e os seus familiares. Eles já diziam, né? Minha herança é Deus, isso me basta. Então eles não tinham terra, etc. Ganhavam das ofertas que se fazia no templo. Mas é interessante também notar que fazer esses sacrifícios de animais assinala já, dentro da história da humanidade, uma certa ilusão na relação com Deus, que achavam até que para Deus poderia ser agradável o sacrifício, inclusive de seres humanos. A gente vê em muitas culturas e muitos povos antigos que isso acontecia. E vemos a reminiscência disso no chamado sacrifício de Abraão, quando Deus provoca Abraão, pede o filho em sacrifício, e depois diz a Abraão que não sacrifique o seu filho, que sacrifique seu filho, porque a fé dele estava ali realmente comprovada. A primeira leitura que a liturgia coloca no dia de hoje é interessante. E aí essa passagem, o que é que a humanidade faz? Da passagem desses sacrifícios humanos, que havia em muitas culturas, se passa aos sacrifícios de animais. Isso aqui é um sacrifício que se chama de vicário. Vicário ou vigário
CIG, são letras parentes guturais. Então, o sacrifício vicário significa o sacrifício que é feito no lugar do outro. Então, em vez de um sacrifício de pessoas, ali como eram naqueles cultos antigos, se faz o sacrifício de animais. Então os animais estavam ali como que uma lembrança de algum sacrifício que alguém faria, era resgatado no animal que estava sendo oferecido. Mas a primeira leitura de hoje traz uma passagem do livro dos Juízes, o capítulo 11, versículos de 29 a 39a, que fala de uma história de Jefté, que é alguém que faz uma batalha, tem a ajuda de Deus para vencer a batalha, e olha a promessa que o cara fez. Ele diz assim, que ele ganhando aquela batalha, que a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele iria oferecer em sacrifício. E se tem cabeça uma pessoa de fazer um negócio desse? Que tipo de promessa mais maluca é essa? Mas a humanidade viveu esse tipo de experiência e ela foi evoluindo. E aí, quando ele volta da batalha, quando está chegando perto de casa, a filha dele sai de casa. E aí, ele quando vê a única filha, por sinal, quando ele viu a filha saindo de casa, ele começou a rasgar as roupas e dizer: ai, minha filha, tu me prostraste de dor, tu és a causa da minha desgraça. Olha, ele que fez a promessa dele, e agora ele quer jogar a culpa em cima da filha, não é? Eu não posso voltar atrás. Eu achava que ele não podia voltar atrás, né? E ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste. A filha já entende o que é que aconteceu, porque isso era cultural, não é? Nesse tempo era coisa que acontecia, não é? Porque concedeu que te vingasse de teus inimigos, os amonitas. Aí depois ela pede ao pai, né, para poder sair chorando, errante pelos montes, o fato de que ela vai morrer virgem, não vai deixar filhos. Não é? Aí a gente já vê dentro das culturas antigas como o voto da virgindade não era uma coisa que fosse assim prezada como uma coisa assim muito ideal, porque justamente a bênção é interpretada como deixar filhos nesse mundo. Mas aqui agora a gente poderia olhar e pensar o seguinte, né? Esse tipo de religião que se baseia no sacrifício, na violência, não é? Ele faz uma promessa que quem vai pagar pela promessa que ele faz é os outros. Olha, você faz uma promessa e o outro é que vai pagar a promessa que você fez. Não existe sentido para uma coisa dessa. Mas os nossos dias não estão muito longe, não. Quantos são aí que, né, em certas religiões a gente está ouvindo falar, por exemplo, a questão dos talibãs que estão agora voltando com força no Afeganistão, né? Essa religião que é violenta e acha que você agrada a Deus tirando a vida dos outros, que se justifica atos de violências contra aqueles que não pensam como a gente pensa. Uma religião que usa a força, a violência, que derrama o sangue. Israel, no fundo, quando ele faz essa passagem para esse sacrifício de animais, já está dando um passo de evolução na história, não é? Já está indo além dessa religião que derrama o sangue. No cristianismo, o que é feito, não é? É tudo muito mais simbólico, muito mais espiritualizado. O sacrifício que era feito com o cordeiro, etc., já é simbolizado misticamente na oferta do pão e na oferta do vinho. Não é mais uma vida que é entregue, que é sacrificada, mas é todo um simbolismo, é todo um ritual sacramental, em que uma coisa evoca uma outra, fala de uma outra realidade. É esse crescimento da humanidade na sua relação com Deus. Mas eu estava dizendo que Jesus entrou nesse pátio dos sacrifícios, do templo que era reservado para os pagãos, onde se estava vendendo todos esses animais para sacrifício. E Jesus fez um chicote de cordas, expulsou os vendilhões dali de dentro, dizendo que aqui não era lícito que eles fizessem da casa do seu pai, que deveria ser casa de oração, um ambiente de uma espelunca de ladrões.
Quando Jesus faz isso, ele mexe no bolso dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos saduceus que controlavam o comércio ali dentro. E eles não ficaram nadinha contentes com Jesus e questionam Jesus onde é que ele tem autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Perturbando a ordem pública. É assim que Jesus vem acusado por eles. E quando eles questionam Jesus sobre isso, aí entra o capítulo 22, que nós vamos ler agora, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas a quem? Aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Porque Jesus tinha falado em parábolas antes, vimos todo o capítulo 13, que era o sermão das parábolas, das parábolas do reino, o terceiro sermão que temos no Evangelho de Mateus, ainda vamos ler o último desses 5, com os quais o Evangelho está organizado, que é chamado Sermão Escatológico. Nós lemos já o quarto no capítulo 18, que era o sermão da comunidade, concentrado no tema do perdão e da reconciliação. E agora vemos essa parábola, ouvimos ontem a parábola dos empregados da 1/10 hora, da última hora, que foram recompensados, apesar de não terem trabalhado todo o dia, mas aqueles que trabalharam receberam uma recompensa de uma diária, como alguém que tivesse trabalhado o dia inteiro, mostrando a largueza do coração de nosso Deus em nos recompensar. Deus é rico em misericórdia, a sua bondade ultrapassa aqueles limites nossos de uma justiça que se baseia nessa questão de uma reciprocidade. E hoje, então, esse discurso de Jesus é dirigido para esses sacerdotes, para esses anciãos, essas pessoas que controlavam ali o comércio dentro do templo e o templo inteiro, a sua administração. E Jesus diz assim para eles: o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os empregados chamar os convidados para a festa. Gente, eu não sei se vocês são como eu, mas rapaz, coisa que me dá trabalho é quando eu tenho que fazer uma lista de convidados para alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu tenho sempre mais gente do que cabe no meu bolso. Eu tenho sempre mais gente do que cabe dentro da sala lá de casa. E eu acho isso que é até muito bom, viu? É muito bom que a gente tenha mais amigos do que dinheiro para dar festa para eles. O pessoal diz um ditado, é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Mas aquilo dá um dilema, não é? Dentro da gente. Eu me lembro de uma vez, uma amiga minha, ela ia fazer uma bênção na casa, e depois ia convidar as pessoas, e depois ela notou que ela não tinha cadeira suficiente para colocar as pessoas. Então uma senhora, que até tia de uma menina que aparece muito aqui assistindo as minhas lives, a Alessandra, que foi minha colega de escola, uma tia de Alessandra, a doutora Gilcele, disse para aquela minha amiga, fez assim: fulana, é melhor que você tenha mais amigos do que cadeiras. Olha que coisa boa. Mas lamentável seria você ter cadeiras e não ter amigos para se sentar nela. Aquilo ficou gravado dentro de mim. Eu digo, olha, mas que coisa mais interessante. É bom que realmente seja assim. Mas então, às vezes quando você recebe um convite para ir para algum lugar, para participar de alguma festa, a gente não leva em consideração que a gente esteve na cabeça dessa pessoa, aquela pessoa pensou na gente, desejou a gente, quis a gente presente, e a gente deu até uma certa dor de cabeça, porque aquela pessoa teve que selecionar algumas pessoas para estarem presentes, outras que ela gostaria que tivesse ali e ela não pôde trazer presente. Os franceses têm um ditado que diz assim: qui a le choix à la croix. Quem tem a escolha tem a cruz. Mas não é uma verdade que para escolher a gente tem quase que ser crucificado, né? Tem que passar pela cruz da escolha. É o desafio da escolha. Para escolher alguém, para chamar alguém. E aqui a gente tem que ver que cada um de nós é fruto de uma escolha. O mês de agosto, o mês das vocações, não é? A gente pensar na vida da gente como resultado de uma escolha que também aconteceu. Mas quando o nosso papai e a nossa mamãe foram se unir naquele ato que gerou a nossa vida, não é? A relação dos dois, eram milhões de espermatozoides numa corrida louca. E lá nós fomos os escolhidos, chegamos primeiro, né? Tivemos a força de entrar em contato, não é? com aquele óvulo, fecundamos e agora está aqui o resultado, somos nós. Entramos nessa festa, nós fomos os escolhidos, somos os chamados a entrar aqui nessa existência. Agora aqui, na história que Jesus está contando, diz que aqueles que foram convidados
não quiseram vir. Gente, Deus nos chama para entrar nessa vida como quem vai entrar numa festa. E esse deveria ser o comportamento nosso de quem recebe um convite. Não há nenhuma dignidade da nossa parte. Eu acho bonito na missa, os muriçocas estão aqui me acabando mesmo, viu? E me deixa com cada... incha logo. Na missa, quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. A gente não é digno de entrar nessa festa, não tem dignidade nossa não, mas o Senhor nos dignifica, não é? Nos reveste. A gente chega nu nesse mundo, mas o Senhor nos reveste para participar desta festa. Mas tem gente que não quis ir para a festa que o Senhor, o rei, chamou aí. E ele mandou outros empregados dizendo: dizer aos convidados: já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Gente, vamos entrar na vida como quem entra numa festa, vamos acolher o dia de hoje, a gente conseguiu abrir o olho, nós estamos aqui, então vamos aceitar o convite e viver esse dia de hoje como uma festa, porque a gente conseguiu vencer essa noite, porque a gente está aqui, vivamos esse dia nessa alegria. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro foi para os seus negócios e outros até agarraram os empregados e bateram neles. Entraram mesmo na violência. E o pior é que hoje em dia tem gente assim, né, que não tolera mais nada nem ninguém. Então eu falei desse comportamento, né, de quem entra na violência, né, de acha até que está dando um culto a Deus, sendo intolerantes. Eu me lembro ontem, um sacerdote da nossa diocese, o padre José Filho é outra pessoa, o padre José Barreto de Farias Filho, ele falava para nós que numa comunidade da paróquia dele aí em Santa Terezinha, olha só, Santa Terezinha, um lugarzinho pequeno, um irmão nosso, né, evangélico de uma igreja aí qualquer, entrou na igreja, acabou com as imagens, quebrou as imagens todas, um ato de intolerância. Tem gente que é assim, que não aceita o convite de professar fé como a gente promessa e age ainda, não é, de maneira violenta contra isso. Acha que pode tudo, que tudo lhes é permitido em nome da fé que eles carregam no coração deles e acham que estão agradando a Deus fazendo isso. Essa que é a coisa pior. Assim como no passado os antigos faziam sacrifícios de gente, depois de animais, achando que estava agradando a Deus. Quando ao contrário, o que Deus quer não é isso. O verdadeiro sacrifício para Deus é a relação amorosa nossa uns com os outros. E respeitando o caminho que os outros estão fazendo. Se a gente precisa propor a fé da gente, a gente propõe, como diz o apóstolo São Pedro, dando as razões da nossa esperança. Não como um ato de violência, de força e de vontade sobre os outros. E aí diz aqui como é que esses homens aqui se comportaram, né? Bateram e até mataram os que foram lá levar o convite. O rei ficou indignado, mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Uma resposta de violência. Tudo é uma linguagem de um mundo que agia dessa forma. Uma violência com uma outra violência, né? Os antigos diziam: se queres a paz, prepara a guerra, né? Essa linguagem de quem acha que violência se combate com violência. Ao contrário, Jesus Cristo nos ensina a não resistir o violento, né? A andar além dessas respostas violentas que o mundo pensa que se encontra como solução à violência. Muito bem, a festa de casamento está pronta, disse o rei aos seus empregados. Mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, sem fazer escolha. Todos foram chamados pelo caminho a participar da festa. A sala ficou cheia de convidados. E quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje da festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Aí você pode ficar perguntando: mas como é que ele agora mandou chamar o povo assim de qualquer jeito e agora está cobrando a roupa? É que havia um costume antigo que o pai, quando você vai para um casamento, né, quem é que paga o que você come?
são os pais, não é? Os noivos, eles fazem a festa. Você não se preocupa, a gente só come e bebe, pode levar até um presente, né? Normalmente a gente leva, mas o que a gente come e bebe, o que eles gastaram ali não está na conta daquele presente que muitas vezes a gente dá. Então a gente está comendo e bebendo de graça. Os povos antigos ainda faziam uma outra coisa, né? Nos blocos, essas coisas, as festas, festa de camisa, você tem que comprar a camisa, e a camisa é o ingresso. Você com aquela camisa, todo mundo sabe que você pagou a entrada. Você entra num bloco de carnaval, sei o que lá, usa aquela roupa, tá com aquela roupa, sabe que você pagou todas as taxas, tem o direito de entrar. Nessas festas de casamento desses grandes era assim também, para que não entrasse nenhum penetra, ninguém que fosse malfazejo. E ver aqui que ele saiu convidando bons e maus, mas tinha que estar com a roupa, aquela roupa que ele tinha dado. O que significa dizer que estas pessoas recusaram a roupa que foi dada para eles, não é? Fizeram uma desfeita ao rei, não usando aquela roupa que foi presenteada. Às vezes quando a gente é convidado para uma festa, outro dilema, né? Quem convida fica sabendo, querendo pensar a quem é que convida. Quem recebe o convite, o convidado muitas vezes fica pensando assim: com que roupa eu vou, como dizia o Noel, né? Pro samba que você me convidou, mas com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Aí já não precisava se preocupar com a roupa que devia ir, não, porque até a roupa a pessoa recebia. Minha amiga, meu amigo, nós, para participarmos deste banquete da vida, Deus já nos deu a roupa. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu a inteligência, Deus já nos capacitou para viver. O fato de estarmos aqui é que a gente já está capacitado para poder viver esse banquete, essa festa. Deus já nos revestiu. E no dia do batismo da gente também, a gente depois, né, pela graça do batismo, pode participar do banquete da Eucaristia. Qual é a roupa que a gente vai para esse banquete? São Paulo diz, né? Vocês que foram batizados, Gálatas 3:27. Vocês que foram batizados foram revestidos de Cristo. Ou então a carta aos Romanos 13:14, Paulo faz esse convite: revistam-se de Cristo e não fiquem dando espaço para os desejos ruins que você pode ter no seu coração. Mesmo quem é mau e quem é bom recebe a mesma roupa, e na medida que a gente coloca essa roupa, a gente então se reveste de Cristo, e a gente deve se revestir dos sentimentos de Cristo, deixar-se guiar pela mentalidade de Cristo, se transformar por aquele de quem a gente se reveste. Olha, a gente tem respeito, né, por farda, né? Quando a gente tem até um amigo que seja militar, eu tenho até militares acompanhando aqui essa live aqui agora. Uma coisa quando eles estão ali vestidos com mais, mas quando a pessoa está na farda, né? Parece que ela se reveste de uma outra coisa. Um padre, né, vestido assim é de uma forma. Quando a gente bota a roupa de padre, se reveste para celebrar a missa, a pessoa, o revestimento dá um sinal externo para a gente reconhecer quem a pessoa seja, mas tem ainda um outro detalhe. A roupa educa a gente. Eu tinha uma vizinha, Dona Ditinha, e eu conversei muito, que Dona Ditinha morava numa casa ao lado da casa da gente. Quando eu nasci em Santo Antônio, na rua Bela Vista. Minha mãe mora de frente à casa onde eu nasci. Eu moro do outro lado e o meu umbigo foi enterrado lá, naquele quintal. Eu moro de frente do lugar onde meu umbigo está enterrado. Então a casa do lado era a casa de Dona Ditinha. E eu cresci ouvindo Dona Ditinha me contando que disse que manhinha, quando ela me dava banho de tarde, às vezes eu ia, era tempo de verão, eu ficava no passeio. O passeio era um passeio alto em relação à rua, e ela, Dona Ditinha, dizia que eu ficava encostado na parede com as mãos por detrás, botava a mão nas costas, encostava na parede e ficava ali em pé. E Dona Ditinha: ô Zé, meu filho, por que tu não senta no passeio? Dizendo, para não sujar a roupa. Então, olha, quase que pode dizer assim, a roupa nos educa. Não é? Eu não me sentava no passeio, não me encostava na parede para não sujar a roupa. A roupa que a gente veste, a gente honra, não é? Os jogadores, quando estão numa partida de futebol, honram a camisa que estão vestindo, que estão defendendo, porque aquela camisa representa a sua pátria, representa a sua nação, representa os torcedores que estão lá por trás de você. Não é? Como a gente diz, quem veste a camisa de uma empresa, de uma marca, guarda aquilo. Nós somos cristãos e o nosso sinal é Cristo, somos revestidos dele e devemos ser educados por esse revestimento que nós fazemos dele, esse hábito interno que nos educa para que nós tenhamos os sentimentos e as reações que são próprias de Cristo Jesus. Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu.
Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem, jogai-o fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse homem rejeitou até o último momento, né? Foi querendo participar da festa, mas de acordo com como ele queria participar, e não vestindo aquela roupa que o dono da festa estava dando para ele. Às vezes a gente quer viver de acordo com as regras que a gente mesmo dita e não respeitando aquelas que a vida e que Deus nos doa, nos faz. Então, minha amiga, no dia de hoje, peçamos a Deus a graça de viver o nosso dia a dia como quem está sendo convidado para uma festa, recebendo o convite. Vocês que chegaram aqui ao final, ou à metade do vídeo, eu volto ao início, né? Onde a gente começa falando dessa beleza desse evangelho de hoje. E vem a bênção de Deus sobre vocês, sobre cada um e cada um de nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Quero mandar o meu abraço a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live, né? Leo Passos, a Mônica, um abraço para você, a Rose Santos, a Mari Caldas, Dayara, bom dia, Jesse Brito também aqui participando da nossa transmissão, Mima Costa, Zenaide, Deus te abençoe, minha filhada, né? Maria Aline Sampaio, Cristiane Andrade, Manuel Roque, Irmã Eronildes, Cacto Suculenta aí em Dom Marcelo Costa, Jeane, aí, acho que Jeane agora está em Valência, de Nazaré, mas está lá por Valência, Aldalé, um abraço para você também. A Fernanda Mendes aí no nosso Rio de Janeiro, um abraço e Deus te abençoe. A Raimunda Batista, um abraço para ti. E Celi Novaes, aí em Goiás, na Genilza Lisboa, Adailton Salles, eu acho que é a Marcosa, né, se eu não estou enganado aqui. Rosa Santos, um abraço, Padre Juarez, Padre Eudinei, aí no Tocantins, viva o Senhor do Bonfim, né? O Padre Eudinei estava aí na festa do Senhor do Bonfim. Deus te abençoe, Eudinei, bênçãos e luzes para o teu ministério, né? Pede a Santo Antônio por nós. Um abraço para a Roberta Espinosa, para a Vande Brito, para a Cássia Matos, a todos vocês que vão chegando aqui nessa nossa live. Eu vou salvar a live aqui, vocês já começam aí a disparar as curtidas para que a live os algoritmos interpretem que ele pode ter um determinado valor e assim chamar outras pessoas também para assistir. E mais tarde, quando eu chegar em casa, eu deixo aí no nosso canal do YouTube e do Facebook. Fiquem com Deus.